dá sequência no estudo do eletromagnetismo, mais exatamente o campo magnético gerado por condutores, e a gente vai falar sobre esse campo magnético gerado no centro de uma espira circular. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre o campo magnético gerado por um fio retilíneo. Agora, vocês podem imaginar que esse fio retilíneo foi curvado no formato de uma circunferência. Se vocês relembrarem da aula passada, pela regra da mão direita, seu polegar no sentido da corrente elétrica e os seus dedos no sentido do campo magnético que se forma. Ou seja, se a corrente elétrica está vindo nesse sentido, os seus dedos dando a volta no fio, penetrando na lousa aqui e saindo por aqui, dão o sentido desse campo magnético que se forma ao redor do condutor. No centro dessa espira de raio R, eu posso calcular o valor do campo magnético. Para você calcular o valor desse campo magnético no centro da espira, você vai multiplicar a constante de permeabilidade magnética no vácuo pela corrente elétrica e dividir por 2 vezes o raio da espira. Lembrando que a constante de permeabilidade magnética no vácuo é 4 vezes π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Ok? E a gente arredonda nas nossas contas para 3,14. Ok? Bom, um exemplo que eu passei para vocês. Suponhamos que você tivesse uma espira de raio 1,57 metros e estivesse passando 3 amperes de corrente por essa espira. Qual o valor do campo magnético no centro dessa espira? Bom, traz os valores do enunciado e substitui na forma. Então, no lugar do μ0, que é a constante de permeabilidade magnética no vácuo, você coloca o valor da constante. No lugar da corrente elétrica, você coloca o valor da corrente elétrica denunciado. E no lugar do raio, você coloca o raio denunciado. Se você desenvolver essa conta, você vê que o campo magnético gerado no centro da espira desse exemplo é de 1,2 vezes 10 a menos 6 Tesla. Ok? Para vocês praticarem um pouquinho, eu deixei um exercício para vocês, bem parecido com um exemplo, ok? E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntar que eu respondo, ok? Obrigado.